Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Apresentei nesta casa hoje o projeto de lei do Senado número 168 de 2018, para discutirmos um novo marco para o licenciamento ambiental no Brasil, em busca de garantir a uniformidade de procedimentos em uma única legislação nacional vigente. O texto apresentado é fruto de discussões entre especialistas, técnicos, governo e o setor produtivo brasileiro. Saliento que temos um texto similar tramitando também na Câmara dos Deputados, que não impede de iniciarmos e avançarmos aqui com os debates no Senado Federal. Hoje, a matéria é regulada por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, sem a devida força de lei e sem terem passado pelo foro do debate do Congresso Nacional, o que pode acarretar em divergências nos critérios e parâmetros adotados em cada região brasileira e a cada nova licença emitida. A nova lei propõe trazer mais segurança jurídica a empreendedores e investidores, além de celeridade ao processo de licenciamento ambiental no Brasil, sem afrouxar ou flexibilizar a proteção ao meio ambiente. A proteção se faz necessária para adequar as normas atuais à Lei Complementar 140 de 2011, que estabelece as competências administrativas referente à proteção do meio ambiente. Segundo a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, a ABEMA, os estados e municípios já realizam cerca de 95% dos licenciamentos por serem conhecedores de suas realidades e peculiaridades. No texto, estados e municípios poderão determinar parâmetros específicos e complementares às normas nacionais para que tenham mais segurança jurídica, sem engessar o país com um parâmetro único para todos os biomas. Atualmente, por falta de regras gerais claras e procedimentos uniformes, as licenças ambientais podem chegar a custar até 27% dos empreendimentos, que muitas vezes inviabilizam a atividade, segundo dados do setor elétrico, ao citar a usina Belo Monte. Outra questão que temos que enfrentar, no caso da agricultura, é a impossibilidade, principalmente para os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, a cada novo plantio, há necessidade de emissão de licenças, como propõe o governo federal. A regra inviabilizaria o setor agropecuário, que colhe cerca de 3 safras por ano, caso essa licença seja necessária a emissão de licenciamento ambiental para cada atividade. Isso certamente acarretaria um desequilíbrio nos custos de produção, aumentando o preço da comida que chega à mesa do povo brasileiro. É importante ressaltar que a dispensa, em alguns casos especificados por lei, de se submeterem ao procedimento de licenciamento ambiental, não pode ser confundida com a ideia de que estariam eximidos do cumprimento das medidas de proteção ambiental já consagradas na legislação vigente. A emissão de licença ambiental para cada safra sufocaria as secretarias do meio ambiente por elevado volume de trabalho, traria também mais burocracia ao setor agropecuário, que pode colher até 3 safras por ano, caso fosse necessária a emissão de licenciamentos ambientais para cada atividade agropecuária do nosso país. O projeto propõe a isenção do licenciamento de áreas de agricultura e pecuária extensiva, caso a propriedade esteja regularizada de acordo com o novo Código Florestal Brasileiro, pois no setor agropecuário, a utilização de recursos naturais possui regulamentações específicas e suficientes para garantir o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, as leis de defensivos, de uso do solo, crimes ambientais e o próprio Código Florestal. Essas normas já tratam sobre proteção do meio ambiente e combate à poluição em quaisquer de suas formas, da preservação das florestas, a fauna e a flora, em sinergia com o fomento da produção agropecuária
e da organização do abastecimento alimentar, conforme artigo 23 da Constituição Federal. Existem pontos sensíveis que devem ser debatidos, como a questão das competências da União, Estados e municípios, pela emissão das licenças ambientais nas suas esferas, flexibilizando, assim, a centralização de definição dos critérios pelo CONAMA, que contribui para a morosidade do processo. A proposta é que cada ente federado, respaldado pelo seu Conselho do Meio Ambiente, que conhece e realiza a realidade do seu bioma, adequem os procedimentos específicos, obedecendo sempre os parâmetros estabelecidos na regra geral, conforme estabelecido na Lei Complementar 140 de 2011. Como seguir um critério único com tantas diversidades naturais encontradas no Brasil? A realidade é diferente da dos Pampas do Rio Grande do Sul, por exemplo. No entanto, essa singularidade não desobriga o país de ter uma uniformidade nas regras de emissão de licenças ambientais que contemplem toda a nação. O texto garante a proteção ao meio ambiente com segurança jurídica e desburocratização do processo, no intuito de reduzir os custos a agricultores e empreendedores e destravar os investimentos no país, que já sofre com gargalos de infraestrutura e logística. Haverá quem diga que a proposta isenta a agropecuária e a abertura de estradas do licenciamento. No entanto, o texto é bastante específico, isenta apenas o cultivo de espécies de interesse agrícola temporárias, semiperenes e perenes e a pecuária extensiva, realizados em áreas de uso alternativo do solo, desde que o imóvel, propriedade ou posse rural estejam regulares ou em regularização na forma da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Hoje, um dos principais entraves para obras de melhorias de pavimentação brasileiras está na morosidade na hora de emitir as licenças ambientais. Não há razão para a emissão de licença em uma operação de tapa-buraco, ou até na recuperação do sistema rodoviário que não ultrapasse a faixa de domínio. Vale lembrar que as leis, como a de crimes ambientais, já prevêem punições para quaisquer problemas oriundos dessas atividades que possam ser lesivos ao meio ambiente. Não podemos mais aceitar que obras como a pavimentação da BR-163, que liga a região centro-oeste aos portos da Amazônia, a duplicação da BR-101 do trecho sul de Santa Catarina, a reconstrução da BR-319 entre Porto Velho e Manaus, que estejam há mais de 10 anos travadas por questões ambientais. No caso da BR-319, foram gastos mais de 100 milhões de reais apenas em estudos ambientais e nada foi concluído. Enquanto isso, as populações do Amazonas, Roraima, continuam isoladas do Brasil por via terrestre. Modernizar, dar transparência e responsabilidade para o licenciamento ambiental só é possível a partir de um novo marco legal, que dará segurança aos técnicos analistas que emitem as licenças, como também aos setores produtivos, aos empreendedores, empresas públicas e privadas que executam obras de infraestrutura no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.